Mas cada vez que tentam nos apagar, a verdade ganha mais força. E nós estamos na terceira página e não vamos recuar, porque o que está em jogo é a liberdade de milhares de pessoas. Agora eu falo diretamente aos pastores que estão assistindo. Tanto você que já saiu desse sistema podre, falido, fedido a merda, quanto vocês que permanecem aí tensos, preocupados. Vocês sabem o que acontece nos bastidores. Portanto, não fiquem em silêncio. Enquanto o sistema tenta abafar as denúncias, eu convoco cada pastor que preza pela ética e pelo evangelho genuíno a compartilhar essa nova página. Agora, faça isso. Compartilhe no seu grupo de obreiros. Envie para os membros da sua igreja. Envie para os seus amigos pastores. Uma pessoa conhece outra que ainda está sofrendo abusos dentro desse sistema. E a sua indicação é a ponte para a libertação deles. Não é apenas um vídeo, é um resgate. Os números provam que o sistema está ruindo. Só nesse mês de abril, cerca de 200 igrejas no estado de Minas Gerais cortarão os laços e se libertarão. A arrecadação caiu e o medo deles agora é real, porque em 2026 está chegando as eleições e os deputados do sistema sabem que o povo acordou e eles estão no fundo do poço. Faça essa nova página crescer como as anteriores. Siga, compartilhe, envie agora para no mínimo 5 pessoas. A verdade é imparável, nós vamos juntos. E eu quero deixar bem claro para vocês a partir de agora os motivos, os reais motivos, porque não vale a pena permanecer. Preste muita atenção porque eu vou falar e vou trazer a prova. Atentos. Escândalos éticos e criminais. Primeiro, presta muita atenção. O caso do presidente nacional. Esse é o ponto mais sensível. É fundamental diferenciar a prescrição de inocência. O fato, a denúncia de abuso de vulnerável lá em Brasília. Mas hoje, especificamente, o que me traz à tribuna, abuso praticado por um pastor e um ex-deputado federal. Eu acabei de receber a notícia, que já está nos jornais, que o presidente da minha antiga igreja, o pastor Mário de Oliveira, que foi deputado federal por 5 mandatos, está sendo acusado de estupro de menores, de abuso de mulheres. As notícias dão conta que a menina tinha 14 anos de idade, uma menina da igreja dele, e ele trouxe essa menina para Brasília e ele a estuprou dentro de um apartamento funcional quando era deputado federal. Explicar que a prescrição ocorre quando o Estado perde o prazo para punir, o que não equivale a uma sentença de nada consta, por mérito ou falta de provas. Me parece que já vai ter a prescrição, porque a vítima que denunciou, ela já faz alguns anos que isso aconteceu, mas que as outras vítimas tenham coragem de denunciar. O comportamento de fazer sinal de arma para lideranças, como aconteceu lá no Pará. Olha, você descobre por que alguém chega a alguém, ó. Idiota. Mas idiota. Olha, você descobre por que alguém chega a alguém, ó. Além do tratamento desrespeitoso a esposas de pastores, o que fere o decoro esperado de um clérigo. Você é a esposa do Valdenito? Acompanha ele. Você é subintendente? Então sai daqui. Aqui é só para subintendente. Vocês é que tem que respeitar. Quem são as moças? Chefe, só vai deixar isso, chefe. Saem vocês daqui também. Saem vocês daqui. Sai. Eu não queria ficar nervoso. Não, fala sem microfone. Melhor você ficar quieto. Não fale assim. Por favor, Vamos fazer um tom diferente pra gente. 2. Desvio doutrinário, ou seja, estão criando um outro evangelho. Para o público religioso, as heresias costumam ter um peso tão grande quanto aos crimes.
A cristologia, a afirmação de que Jesus é apenas um anjo, nega o pilar central do cristianismo, que é a divindade de Cristo. Jesus, que também era um dos anjos, né? O nome dele nos céus era Gabriel. Ataque às escrituras, classificar a história de Jó como mal feita, ou Ananias e Safira como terrorismo psicológico. Isso desidrata a autoridade bíblica. Fiz uma pesquisa a respeito do livro de Jó e a conclusão dos pesquisadores é que Jó, na verdade, não foi um personagem real, foi uma história criada para alicerçar a fé, que é uma história boa e bonita. A passagem de Ananias e Safira foi uma história criada para amedrontar, para assustar os crentes e chantageá-los para trazer dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos ou discípulos. Que a própria instituição diz defender. Esoterismo, o relato de contato com caveiras entra em choque direto com práticas pentecostais da denominação. Olha só, tudo que eu li ali é a mensagem da caveira. É a mensagem da caveira. Se você não escuta a voz de Deus, ouça a voz da caveira. Ouça a voz da caveira. 3. Gestão autocrática e patrimonialismo. Aqui você foca na transição da igreja de comunidade para propriedade. Ruptura internacional. Afirmação de que a sede brasileira não possui mais vínculo com a sede mundial, Estados Unidos. Isso explica a falta de um conselho superior que possa punir desvios. Nós não temos sobre a nossa igreja nenhuma ingerência de qualquer outro conselho fora do Brasil. Nós não temos nenhuma submissão a qualquer outra igreja internacional ou conselho global, porque nós temos a nossa estrutura. O ato comprobatório, a exigência de que pastores locais transfiram bens para a sede em São Paulo, isso configura uma centralização de patrimônio que gera insegurança jurídica e financeira para as igrejas locais. Não assine esse documento que está passando aí na sua igreja, pastor. Não assine esse documento, tá bem? Presta atenção nesse vídeo, ó. Esse documento, ele está dizendo o seguinte: Igreja do Evangelho Quadrangular, ata da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja do Evangelho Quadrangular, ato declaratório de patrimônio imobiliário. Você estará passando tudo que foi construído aí pela igreja local. Podemos falar também sobre postura ofensiva. O uso de termos como burros, idiotas, para se referir aos subordinados. Patrões, esses caras vagabundos, derrotados, idiotas, caras idiotas. Tem pastor tão burro, tão idiota, que curte. Esses pastores que eu me refiro, eles nunca tiveram comando, tem liderança, não tem nada. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. Não é de confiança de um vagabundo, é do Conselho Nacional. 4. O cenário em Minas Gerais. Política e cachaça. O recorte regional foca na figura do presidente estadual e também deputado, onde uma reportagem mostra a corrupção administrativa. A denúncia sobre verbas de gabinete destinadas a gráficas fantasmagóricas. Típico caso de rachadinha ou lavagem de dinheiro, é o que mostra a reportagem. Um deputado estadual aqui de Minas gastou quase R$190 mil em 10 meses só com material de divulgação. Na prestação de contas do deputado Leandro Genaro, do PSD, constam os dados de uma gráfica. Nós fomos até o imóvel onde a empresa funcionaria. Só que lá não tem placa, nem maquinário e muito menos funcionários trabalhando. Em um único mês, o parlamentar destinou mais de R$31 mil a essa gráfica. A incoerência, a homenagem a uma indústria de cachaça,
Além da liberação do presidente nacional para que pastores frequentem botecos, isso contrasta com o estatuto de santidade e abstinência que a Igreja Quadrangular historicamente pregou. Jacques, já pensou você lá em Campo Grande, num boteco, né? Num bar de esquina, bebendo com as pessoas ali do seu lado? No dia seguinte vai ter uma lista para você ir embora da cidade. Sabe por quê? Porque os membros da Igreja do Pecado, eles não aceitam que você seja feliz. Eles começam a te julgar. Se você está ali naquele bar, naquele boteco, você não presta, você não vale nada. Além do presidente dizer que a Aimee Sempre Macpherson não era uma boa bisca. Ela não tinha testemunhos, ela dava escapulidas. Você sabe que a Aimee, ela não era assim tão muito bem vista como uma mulher perfeita lá nos States. Ela tinha suas reservas. De vez em quando ela desaparecia, ficava sumida. Né? Dá umas escapadinhas. Ué, mas ninguém é de ferro, né, irmãos? Ninguém é de ferro. Podemos dizer também que o presidente ele criou a mensagem da quinta dimensão. O trem tá feio. A Bianca acordou comigo, conversando com uma pessoa misteriosa, num idioma estranho. Ela, quando ouviu, ela pegou o celular e gravou. Ela já tinha perdido 1 minuto de gravação ou mais. E ela gravou 4 minutos. Eu falando, conversando com uma pessoa, um diálogo, uma pessoa misteriosa num idioma diferente. Eu falei isso para algumas pessoas. Qual seria o propósito disso? Existe algum propósito? Não sei. Mas sabe o que aconteceu? 2 dias depois, eu descobri a quinta dimensão. E há quem defenda, há quem permanece ali pensando que é uma igreja cristocêntrica, que o evangelho genuíno está sendo pregado. E o que me assusta é ver ex-policiais militares ou policiais reformados fazendo parte disso. Vocês que usavam uma farda para defender a população nas ruas, hoje vocês vestem uma camisola para apoiar o mandatário que só fala abobrinha. Isso é uma vergonha para vocês. E eu gostaria que cada um dos senhores definisse o pastor Mário e a pastora Bianca com uma palavra. Uma palavra. Amém? Uma palavra. Uma palavra? Difícil. Onde começou? E eu gosto dessa foto porque 1969, o ano que eu nasci. No ano que eu nasci, já tinha alguém pregando o nome de Jesus, já tinha alguém levantando o evangelho, a palavra do Senhor, o evangelho quadrangular. Está ali, ó, pastor Mário de Oliveira. Dizer que não existe pecado contra o Espírito Santo? É isso mesmo? Como é que você pode pegar para uma pessoa que você não vê? Como é que você pode pecar contra essa pessoa? Aí eu comecei a conversar com muitos teólogos. Nenhum deles definiu para mim qual é o pecado contra o Espírito Santo. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. 4 milhões foi mandado para a igreja do Gamá, a igreja do Lorival. 4 milhões para lá. Falar em gratidão, eu nunca recebi um telefonema me agradecendo. Nunca. Nunca. Pelo contrário, quando ele teve a oportunidade de me criticar, E vocês que estão aí dentro desse sistema podre, falido, vocês aprovam o que o presidente disse? Que ele pesquisou e viu que não existe pecado contra o Espírito Santo. Como pode o presidente nacional de uma igreja tão poderosa dizer que não tem temor de Deus?
E eu aprendi uma coisa com o tempo. Eu não tenho temor de Deus. É duro ouvir uma palavra dessa. Então você que permanece, cuidado. Porque as ovelhas, elas estão de olho em você, pastor. Significa que se você permanecer, é o que o seu presidente acaba de dizer. Olha aí, todos têm rabo. Um abraço. Todos nós, eu e vocês, todos têm rabo. Todos. Você pode até dar uma olhadinha para trás aí. Todos têm alguma coisa que não pode ser revelada. Tem alguns que têm rabo de tamanduá. Aquele rabão. Tem outros que têm um rabinho pequenininho, mas tem rabo.